Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast, mais uma jornada diária aí em fazer podcasts constantes. Eu ia falar todos os dias, mas aí eu ia estar me repetindo. E é isso. Hoje foi um dia muito calmo. Eu estava meio mal do intestino, então eu fiquei meio que de molho em casa e isso rendeu algumas punhetas. Não me orgulho disso, mas rendeu, cara. Rendeu algumas punhetas, eu precisava falar isso em algum lugar. E isso me fez lembrar daquele maluco lá do NoFap e me fez pensar onde aquele cara onde aquele cara deve ter se metido, porque ele simplesmente se irritou completamente por causa ele simplesmente sumiu e foi embora, sumiu da internet, sumiu da vida de todo mundo e ninguém mais sabe o paradeiro dele. Parece que ele voltou para a Alemanha e ficou por isso mesmo, entendeu? E eu gosto de lembrar aquele cara porque eu lembro que eu resolvi acompanhar inteiro aquela live dele, e no dia que eu acompanhei foi um dia muito foi um dia muito bom pra mim, assim. Não foi um dia bom, assim, mas assim, era uma fase tranquila da minha vida, onde todo dia era um dia muito bom e eu não tinha muitas preocupações. Eu tinha, mas eu não sabia que tinha naquela época essas preocupações. Então eu lembro que na época eu tava em um namoro não oficial e eu tava na casa dela e, e eu fui voltar pra minha casa. Eu tava vendo a live dele e eu lembro que eu já tava escutando. Eu fui pra casa dela a pé, pra esticar um pouco as pernas, e voltei a pé também. E eu lembro que eu queria escutar a live inteira pra saber como é que foi o desenvolvimento inteiro da live, pra ele chegar naquele momento que ele perdeu o controle absoluto da vida dele e explodiu. E eu lembro que o momento que eu vi na live inteira, que assim, eu já tinha visto o momento do meme, que é aquela parte do vídeo que tem 2 minutos dele só explodindo, mas eu quis ver a live inteira, que tem a live inteira de 40 minutos. Caso você não saiba, agora você está sabendo que tem a live inteira. E enquanto eu ouvia essa live, eu estava na casa dessa namoradinha, e depois eu estava voltando para minha casa, e era um dia bem frio, mas agora eu gostava, porque agora eu não moro mais numa cidade tão fria. Mas quando eu morava, eu gostava de caminhar no frio. Por mais estranho que pareça, eu gostava. Parece que arejava a cabeça, não sei. Às vezes o frio estava tão grande que respirar fazia a cabeça doer, mas por algum motivo, ainda assim, eu gostava de caminhar no frio. E eu estava voltando para casa, estava tudo bem, entendeu? Minha vida estava, entre aspas, no lugar. E eu estava escutando esse cara e rindo dele explodindo. E então eu tenho uma lembrança nostálgica até simpática desse cara despirocando. Mas o cara simplesmente sumiu, o cara simplesmente desapareceu e, e ninguém sabe o que aconteceu com o cara. Eu não sei. Eu acho que não precisava, cara. Não precisava ter sumido desse jeito. Não tinha essa necessidade. E o cara fez isso. O cara simplesmente foi lá e, e sumiu. Mas valeu a lembrança afetiva que isso deixou. Porque eu tenho essas lembranças afetivas. Eu tenho isso também com gráficos, para você ter uma ideia. Que eu vejo, tipo, eu boto o gráfico do Bitcoin, para uma pessoa normal aquilo é só um gráfico. Mas para mim aquilo é meio que a história da minha vida. Porque tu pega o gráfico do Bitcoin, gráfico mensal, pode ser semanal, que mensal ele fica muito apertado. Pega o semanal, já tá de boa. O que para uma pessoa normal, eu não vou falar das altas de 2017, 2013, porque daí eu não vivi, mas a de 2021 eu vivi, e o que para a maioria das pessoas é só uma bolha, ou é só tipo dois picos assim, para mim aquilo fala muito sobre a minha vida. Se você apontar em qualquer momento daquele gráfico, só,
O começo aqui da alta de 2021, eu vou saber mais ou menos qual era o contexto da minha vida naquela época, o que eu estava sentindo, como é que as coisas da minha vida estavam se desenrolando. E isso até agora, até 2023. Desde da subida até a queda e a lateralização, você aponta qualquer área daquele gráfico, eu vou lembrar eu vou ter alguma memória, se não daquele dia, perto naquela semana. Por isso que eu falo gráfico semanal, que fica ainda mais abrangente, ainda mais fácil. De eu apontar assim, se não o dia certo, pelo menos como é que eu estava mais ou menos naquela semana, naquele momento. E eu acho interessante, cara. Eu acho interessante essa, esse simbolismo que eu mesmo dei para essas coisas. Que querendo ou não, assim, do lado espiritual, qualquer coisa pode ser um chamado, qualquer coisa pode ser um sinal, mas assim, do lado sendo puramente racional, tudo é um simbolismo, mas não tem nada de errado em você simbolizar a sua vida, porque todo mundo precisa de um talismã pessoal, ou um talismã coletivo, como por exemplo, cada religião tem o seu talismã coletivo. O cristianismo é o crucifixo, o islamismo é acho que uma foice, um martelo, se bem que seria comunismo, mas o islamismo tem lá uma foice eu acho também. O judaísmo tem uma estrela, então toda religião tem um talismã, um símbolo coletivo. E eu tenho os meus pessoais. E aquele gráfico, de certa forma, é uma espécie de. Tem simbolismo para mim. Para mim significa alguma coisa, aquele gráfico. E, por exemplo, uma coisa que para mim é simbólico, mas para a maioria das pessoas não vai fazer. Para mim é uma coincidência, assim, que ou olhando para trás hoje eu penso, cara, isso aqui é interessante, isso aqui é bem interessante. E eu acho isso uma coincidência e tanto. Por exemplo, o fundo, eu não sei se ainda vai ter outro fundo, entendeu? Eu acredito que não. Eu acredito que o Bitcoin ele ele não vai cair mais. Eu acho que ele já fez o fundo dele e quem acredita que vai cair mais tá se iludindo. Basicamente está se iludindo porque se cai mais, que nem o pessoal aí Brazuca principalmente está acreditando, que é aquela narrativa, né? Se cai para os 12 mil, que nem tipo o Augusto Bax da vida tá falando que vai cair, eu já tô tendendo a seguir um gringo que eu tô seguindo e acreditar que ele vai, os 12 mil são os 3 mil, entendeu? Se cair para 12 mil, significa que vai cair para 3 mil, e se cair para 3 mil, talvez fique lá anos. E eu acho que isso faz o teu pezinho no chão e parar mais de ficar simplesmente vibrando com qualquer altinha e me tornar um pouco mais realista. Mas eu não era esse cara realista em 2021 porque eu estava entrando ainda. Era a primeira vez que eu tinha contato com o mercado volátil, era a primeira vez que eu via meu patrimônio se multiplicando, era a primeira vez que eu conseguia ganhar alguma coisa que fosse pelo menos um salário. Então eu estava bem eufórico, e quando você fica muito eufórico, você fica muito arrogante e você erra, porque a arrogância te cega, é isso que acontece. E, e eu errei, só que ficou ali, ficou aquele gráfico ali, e até hoje eu ainda tenho todo o meu patrimônio que eu conquistei com o meu trabalho ainda está em Bitcoin. Então aquele gráfico ainda tem um valor, por mais estranho que isso possa parecer, mas tem um valor sentimental, porque qualquer momento entre 2019 até agora que você apontar naquele gráfico, eu vou saber mais ou menos qual era o contexto da minha vida naquela situação. E, e por exemplo, em 2021 foi um ano maravilhoso para mim, porque eu estava empregado, cada mês que passava, cada semana que passava, eu via meu dinheiro subir, entendeu? Eu tinha 15 mil, aí passava uma semana já tinha 17 mil, passava mais uma semana eu tinha 20 mil, sabe? Você olha aquilo, você
você acha que você é um marajá, você acha que você é um rei, você acha que você é um homem muito sagaz. E, e daí eu acertei aquele movimento. Porque ele, quando ele subiu, ele bateu o primeiro topo, eu acertei e eu vendi mais ou menos no primeiro topo. Eu vendi perto dos 50 mil, 55 mil. Ele caiu e eu comprei lá no fundo, o que fez eu ganhar mais dinheiro ainda. Aí fudeu. Aí eu fiquei realmente muito arrogante, fiquei muito. Eu acho que eu falei, já devo ter falado em vários podcasts isso daqui, porque é algo que realmente marcou a minha. Foi o meu maior feito até hoje de vida. Eu acho que foi simplesmente conseguir multiplicar em quase 10 vezes o meu patrimônio, por mais que pouco que fosse, era meu. Eu fiz aquilo com o meu trabalho, com o meu dinheiro, mesmo que fosse pouco dinheiro. Então, assim, foi um dos maiores, assim, foi acho que uma das poucas coisas que eu posso olhar e falar, cara, aí eu fiz isso aqui, entendeu? Eu fui perspicaz, eu olhei, eu me planejei, eu me sacrifiquei, eu juntei dinheiro e eu fiz o negócio andar. E então fica uma carga emocional e quando você olha para trás e tá lá, o passado tá lá. Você abre o gráfico, tá lá, entendeu? Eu estava vivendo aquele gráfico enquanto ele acontecia, enquanto ele se desenvolvia. E é interessante, por exemplo, que quando me mudei, por exemplo, foi uma quebra de expectativa muito grande, que eu achava que eu ia gostar mais, porque sempre era uma cidade que eu queria morar e eu vi que não era tudo isso. Eu vi que o lugar ele não é tão importante assim, mas as pessoas são mais importantes do que o lugar. E eu também vi e é engraçado que mais ou menos na época que eu fiz a mudança, ele tombou com tudo, entendeu? No gráfico. O Bitcoin estava nos 30 mil, eu mudei no meio do ano passado e foi lá que ele tombou mais ainda. E E aí eu lembro que eu fui pra praia para fazer um concurso, não fui às férias, mas eu aproveitei que eu estava lá na praia e eu meio que dei uma aproveitada nas férias e tentei também buscar os empregos e consegui um emprego lavando uns pratos. Eu achava que eu estava indo bem, né? Eu estava lavando bem os pratos. Ninguém me mandou acelerar o ritmo em nenhum momento. Aí a mulher, que era, não sei se era gerente ou dono do restaurante, faltando uma hora para terminar o serviço, simplesmente falou: Ah, você não está rendendo, você não está sendo rápido o suficiente, eu acho que você tem problema na cabeça. Não falou problema na cabeça, falou toque, você acha que você tem toque, não sei o que. E eu tenho toque, hoje ele não é mais acentuado, hoje eu consigo quase passar, pelo menos eu acho. Quem vê de fora às vezes percebe o que a própria pessoa não percebe, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que hoje não me incomoda mais, já chegou a me incomodar. Era algo que assim, não é que as pessoas notavam, eu percebia que aquilo lá estava me incomodando. Hoje, assim, faz muito tempo que não me incomoda. Mas a questão é que a mulher falou aquilo e eu realmente sempre tive. É uma das coisas que eu sempre fui bem resolvido, sempre soube que tinha desde que eu era criança. Mas a mulher falou em tom de insulto, em tom de desprezo, né? Não é nem isso, desprezo. E aí ela falou: Ah, você tá rendendo, você não tá rendendo. Aí, beleza. Aí ela não deixou nem eu terminar o trabalho que eu tava fazendo e beleza, né? Eu não terminei, mas então tá bom. Eu estava disposto a terminar, mas ela achou que não ia conseguir. E o resultado é que as próprias mulheres que estavam fazendo a comida, parece que eram elas que estavam falando que eu não estava sendo rápido o suficiente. Aí olha só, essas mulheres que falavam que eu não estava sendo rápido o suficiente em fazer o trabalho, tiveram que lavar, elas tiveram que terminar de lavar a louça. A mulher me pagou do mesmo jeito, me tratou mal pra caralho, mas pagou o que ela tinha se proposto a me pagar. E ainda bem, porque eu estava por um triz assim de perder a paciência. Mas eu não perdi a paciência, porque ela deu dinheiro, mas eu me senti bem humilhado nesse dia.
E as mulheres que tinham falado, ele não está rendendo e não sei o que, elas tiveram que terminar a louça que em tese eu terminaria. Olha só que beleza, cara, sabe? Não faz sentido nenhum. E elas falaram isso. A gerente pegar no pé, a gerente ou a dona pegar no pé, sei lá, diminuir, humilhar, não é certo, mas pelo menos você entende o ponto de vista da pessoa. Agora, uma funcionária, ela vê que você está lá fazendo aquele serviço, aí ela vai lá e simplesmente critica você. O resultado foi que eu saí de lá mais cedo e elas tiveram que terminar aquele serviço. Sei lá, não fez sentido para mim. E eu acho eu não sei, eu acho que essa é a mentalidade no Brasil inteiro, de preferir ver a pessoa se fudendo do que ter mais alguém para te ajudar no trabalho. Eu não sei. Mas enfim, aquilo foi bem doloroso naquela época. Até hoje eu não lembro daquilo com alegria. Mas aquilo lá fez eu. Aquilo aconteceu olhando no gráfico do Bitcoin. Aquilo ali, esse episódio do prato e a data que eu fiquei sabendo que meu pai morreu, essas duas coisas, se você for ver bem no gráfico, isso aconteceu no fundo do poço daquele gráfico do Bitcoin. Tipo, foi naquele que, se você for ver o último fundo do Bitcoin, se você for ver um gráfico semanal, você vai ver que tem um pocinho. Tipo, ele cai para 16 mil, fica lá, ele fica naqueles 16 mil por um tempo e depois ele sobe de novo e nunca mais desce. Então fica aquele pocinho lá, e para mim aquilo lá parece que é um fundo do poço simbólico. Porque até então eu não sabia que eu ia ter nenhum dinheiro extra. Eu não sabia que. Eu não sabia que meu pai ia morrer, eu não sabia que morrendo ele ia me deixar essa. Essa grana que ele acabou deixando. Então todo o dinheiro que eu tinha era justamente o dinheiro da porra do meu trabalho. Do meu trabalho e o dinheiro que eu tinha pra. Era aquele dinheiro. Então se eu gastasse aquilo naquele contexto, porque naquela época eu achava que meu pai estava vivo. Não, eu achava que ele estava vivo, não conversava com ele, mas na minha cabeça ele ia envelhecer, ele ia torrar o dinheiro, ele ia ter uma velhice difícil, mas ele ia envelhecer, ele não ia morrer jovem. Na minha cabeça ele ia chegar até os 75, 80 anos. Se ele tivesse algum problema de saúde, ia ser na cabeça, não ia ser não ia ser um negócio fulminante que nem foi. Não ia ser um câncer que ia matar do nada. Então, eu realmente não contava que ia ter um dinheiro extra. Então, aquele dinheiro que eu tinha, que eu tenho até hoje, esse dinheiro, era todo o dinheiro que eu tinha até aquela época. E foi o fundo do poço completo, entendeu? Caiu assim, o Bitcoin caiu. Eu fui do céu ao inferno emocional. Eu fui de 2021, lá por novembro de 2021, que eu tinha acertado tudo. Eu estava com quase 60 mil. E eu terminei voltando para o patamar de 12 mil, 14 mil, mais ou menos isso. Assim, é uma quantidade boa de grana, mas ainda assim, comparado ao que eu tinha. Porque quando você está ganhando, por exemplo, se eu não tivesse investido em cripto, eu acho que o meu limite de dinheiro ia ser 7 mil, 7.500. Então, olhando dessa perspectiva, 12 mil, 14 mil, ainda era muito dinheiro. Até porque parte desse dinheiro eu estava gastando, e ainda assim, mesmo gastando, eu tinha mais que 12 mil. Que era um dinheiro que eu não tinha o intuito de gastar. Então, ainda era muito comparado ao que eu tinha. Ainda era muito comparado ao que eu teria se eu não tivesse tido a perspicácia que eu tive de investir na hora certa nesse mercado cripto.
Mas, ainda assim, depois que você chega num patamar e você tem que... quando você sofre um upgrade, você adora, você se sente o rei, você se sente muito bem, mas quando você sofre um downgrade logo em seguida, você se sente mal, você não gosta, não é legal. É que nem, por exemplo, faz uma comparação tosca. Todo mundo aqui, eu acho, todos os ouvintes, eu não sei também, que eu não sei qual que é o range de idade de quem escuta. Eu chuto que é entre 20 e 25 anos, mas nada impede que às vezes tem alguns de 14, de 17, 18 anos. Aí eu não sei se essa turminha aí já jogou God of War em PlayStation 2. Mas, por exemplo, o God of War tem o 1 e tem o 2. No 1, ele começa completamente fodido e ele vai ganhando os combos ao longo do tempo. E ele vai ficando foda, ele vai ficando foda, ele chega no finalzinho do 1, ele tá super foda. O 2 não, o 2 é o oposto. Se o cara começa jogando 2, ele vai pegar o Kratos completamente overpower, cheio de poderzinho extra, cheio de combo liberado. Só que logo no começo do jogo ele perde tudo isso e ele perde todos os combos extra e ele volta a ficar. Ele volta a ser um merda, entendeu? Perde a armadura dele, as lâminas que eram de ouro ficam normais de novo. Ele fica quase igual ele era no começo do 1. E aí você fica, porra, mas que chato, mas que, pô, tá tão legal, entendeu? No 1, você não nota, no 1 ele começa fudido, ele só vai subindo e no finalzinho ele termina completamente overpower. Então você só vai se sentindo bem, você não sente um porra, ele ficou mais fraco, não. Ele tá sempre ficando melhor, 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 melhor. No 2 não. No 2 ele tá muito bem e do nada ele fica ruim. De novo, como se ele não fica ruim, mas ele fica perto do que ele era no primeiro. E daí as pessoas. E daí eu jogando aquilo pensei, pô, que chato. Ele tava tão foda, por que ele voltou ao normal? Que na verdade era o normal dele. Ele só tava overpower e daí ficou normal. E foi isso que aconteceu. Seria como se de 2019 até 2021 eu tivesse jogando God of War 1 e de 2022 até agora eu tivesse jogando God of War 2, entendeu? E tem várias coisas, por exemplo, naquele gráfico que várias coincidências que, sei lá, eu acho umas coincidências interessantes. Pode ser viés de confirmação, mas não deixa de ser interessante para mim. Por exemplo, eu tenho uma foto que eu tirei enquanto eu tava lá, tipo, já tinha acontecido o colapso da FTX, vamos falar em inglês direito, FTX. Tinha acontecido o colapso da FTX, o preço tinha caído pra um caralho. Eu tinha resolvido vender, eu não sei porque que eu vendi, mas acho que ali eu vendi tudo, porque eu achei que ia cair. É sempre assim, a gente sempre vende depois que aconteceu a merda, entendeu? Se você tá começando a investir agora, assim, tudo começou a cair, não venda, entendeu? Era para você ter vendido antes de tudo começar a cair. Começou? Eu vou vender porque vai cair mais. Pode cair mais, pode não cair mais, entendeu? Deixa lá, entendeu? Não venda e não compre, entendeu? Qualquer coisa que você fizer nesses momentos é o equivalente a tentar pegar uma faca que está caindo. Seja comprar ou seja vender. É o equivalente a tentar pegar uma faca que está caindo. Não tente, porque você vai se fuder. Mas foi o que eu fiz. E daí eu perdi, acho que metade. Eu tinha 0,15. Eu não sei se já é uma memória falsa, mas eu tinha aí um 0,14, 0,15 e foi para 0,08 nessa brincadeira de vender no desespero. E ali foi o fundo do poço, o meu fundo do poço como investidor, vamos dizer assim, porque eu vivi a glória de ter o meu patrimônio multiplicado em mais de praticamente 10 vezes e depois tive que viver a vergonha de ver, não é nem vergonha, é a angústia mesmo de ver todo esse dinheiro virando pó de novo
e você vê aquilo, você sentir que podia ser seu, mas não é. E sentir toda a angústia disso, toda a tristeza disso, toda a... não sei a palavra correta, o sentimento correto. Toda a desesperança disso e ali eu lembro que chegou a hora que eu meio que desencanei. Eu acho que a essa altura do campeonato eu já tinha passado por esse negócio dos pratos, tinha decidido que já não ia mais tentar buscar nada lá, que eu estava naquela pressão de tentar buscar algum emprego na praia, não sei porquê também, quando você está perdido na vida, você tem umas ideias de merda, e, e daí eu, eu resolvi desencanar, falei, não vou mais buscar emprego, vou aproveitar esses últimos dias aqui para viver uma vida leve. E fiquei só caminhando na praia e aí eu tirei uma foto. Eu estava com um desafio junto com um amigo meu, inclusive eu estava na casa dele, de tirar uma foto por dia até o Natal. E eu já tinha desencanado também, e ele já tinha desencanado desse desafio também. Só que nesse dia eu resolvi tirar uma foto. Mas só que assim, não por obrigação, o desafio, vamos postar uma foto até o Natal, não. Faz uns dias já que eu tinha desencanado disso e eu postei aquela foto só pra postar mesmo, porque eu gostei, eu tava gostando, tava com vontade de postar uma foto, de tirar uma foto, eu tava gostando do meu cabelo naquele dia. Foi uma foto que saiu mais bonita do que as outras, entendeu? De todas as fotos que eu tirei durante aquele período, essa, na minha opinião, foi a melhor, assim. E depois dessa foto, eu fiquei um bom tempo sem tirar foto. Voltei da viagem e tirei algumas poucas fotos do ano novo, depois fiquei um tempão sem tirar foto de novo. E, e analisando ali no gráfico, o dia que eu tirei e postei essa foto foi no fundo. E eu não estou falando de semanal, não, estou falando de diário. O dia que eu tirei essa foto foi o dia que o preço foi mais embaixo, porque o preço ele caiu, aí ele fica lateralizando, né, andando em lado. Só que num desses dias ele caiu um pouquinho mais e ali foi o fundo mesmo, assim, cravado, né. E foi nesse dia que eu tirei essa foto. E depois disso o preço do Bitcoin só começou a subir e foi meio que uma foto despretensiosa do tipo, ok, merdas acontecem e não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Então o preço, desde aquela foto lá, ele só subiu. E, enfim, é uma coincidência que eu acho interessante e é o tipo de coisa que eu só fui perceber em março de 2023, abril, tinha tirado essa foto lá em 2022, no final de 2022, e só em 2023 que eu fui perceber essa coincidência, assim como algumas outras também. E eu não sei, é muito estranho um gráfico ter uma carga sentimental, mas pra mim aquele gráfico, assim como aquele vídeo do Bad Spirit, tem uma carga sentimental, não pelo gráfico em si, da mesma forma que não pelo vídeo em si, mas pela época da minha vida em que eu estava vivendo enquanto eu acompanhava aquilo. E, e eu não sei, é interessante, porque quando você está no meio quando você está no meio da tempestade ou da quando você está no meio da jornada, quando você está subindo a montanha ou quando você tá passando pela floresta antes de terminar a jornada e sair da floresta e subir a montanha, você não percebe direito o caminho que você está trilhando. Você só vai saber qual foi o caminho depois que você sair da floresta, subir uma montanha e olhar para trás. Aí você vai saber o que aconteceu, onde que você estava. E é meio que essa sensação que eu tive. Enquanto eu estava vivendo aqueles momentos, como vivendo a vida,
mas vivendo como investidor também, porque eu torcia. É errado torcer, mas assim, é uma forma racional de torcer. E isso eu tenho até hoje. Isso eu não acho que é uma irracionalidade. Você tem que torcer para você estar certo, porque se você estiver certo, como eu falei ontem, isso vai te beneficiar. Então não tem nada de errado nesse tipo de torcida, porque é uma torcida racional. Né? Você tem uma tese do que vai acontecer, se você estiver certo, essa tese vai te dar uma grana. Eu, quando comecei a investir em 2019, eu tinha essa tese, eu acreditava que o Bitcoin ia até os 100 mil. A tese se provou errada, mas não completamente errada. Ele foi até 70 mil. Então, por eu estar certo, mesmo que não completamente, eu ganhei dinheiro por estar certo. Então, não tem nada de errado em você torcer para estar certo quando é algo que vale a pena estar certo. E, enfim, nessa época eu estava cheio dessas teses, e esperanças e crenças, e eu lembro de tudo isso quando eu olho aquele gráfico. É muito interessante. Eu fico pensando quem investe há décadas, se a pessoa ela pensa isso ou vai ficando um negócio mais eu acho que fica um negócio mais neutro, porque no meu caso, como foi um dinheiro que no fim das contas eu achava que não, mas eu precisaria a médio prazo, ficou muito mais vivido, porque eu meio que coloquei muita coisa em jogo para levar essa ideia a sério. Então eu acabei me envolvendo sentimentalmente com os meus investimentos. Isso não é o certo, mas já que é para fazer merda, que seja fazendo merda quando você é jovem. Então, por eu ter vivido, não só estudado, mas vivido o gráfico, eu acho que, sei lá, nesses 3 anos que eu invisto, eu devo ter aprendido mais do que, sem, assim, tentando não parecer arrogante, mas eu devo ter aprendido mais do que em 10 anos de teoria. Nesses 3 anos de prática, não só mental, mas prática emocional e psicológica também, de saber realmente lidar com as emoções por trás dos teus investimentos e as imprevisibilidades da vida também. E é isso. Nostalgiei bastante hoje, foi um podcast bem introspectivo, mas é isso. Acho que eu vou deixar na tela o período desde o começo que eu comecei a investir até o momento atual. Mas é fácil também. Qualquer um que quiser ver isso, que eu entender isso que eu estou falando, pode também ir no TradingView e ver lá BTC barra USD e vai ver lá o movimento, vai ver o comportamento do Bitcoin e daí você mesmo vai poder colocar em semanas, em dias, em horas e ver tudo que eu estou falando aqui. E é isso aí, né? Foi uma memória afetiva intensa que eu tenho por um gráfico. Olha só que negócio, mais que até arrisco a dizer mais do que até por fotos, entendeu? Porque a foto, ela hoje é muita selfie, né? Ela não registra momentos, ela registra você tirando uma selfie sozinho, que daí você posta no story, você espera que alguma menina dê o like na sua foto. Não é abrangente, específico, sabe? Você não consegue ver como é que era, como é que o seu dia realmente estava através de uma selfie. Fica muito nebuloso. Mas o gráfico não é muito mais abrangente. Você não tem uma lembrança seleta, mas você vê o macro de tudo aquilo ali. Você se lembra de tudo. Você se lembra de como as coisas, você bate o olho no gráfico e é como ler um livro, entendeu? Você usa a sua imaginação e você consegue lembrar de suas memórias. É meio estranho, mas eu acho que fez sentido. Mas é isso, então, até amanhã. Até agora estou conseguindo
postar todos os dias. Eu espero que eu seja agraciado pelo algoritmo por estar conseguindo postar todos os dias. Então é isso, valeu, falou.